Vamos falar então da nossa relação com a inteligência artificial, o que a gente pode fazer para melhorar com ela. Hoje eu vou tentar aqui agora, nesse momento, dividir com vocês 7 tipos de perfis de uso de inteligência artificial, tá bom? Vamos dar uma olhada, depois eu vou explorar cada um e eu quero que você vá pensando aí em você e onde que você pode chegar no uso que você faz de inteligência artificial e onde que é o uso menor para o uso mais potente que você pode ter, tá? 7 tipos de pessoas, ou melhor, tá, gente? 7 tipos de perfis de uso de IA. Vamos lá. Primeiro, adiantei, quando eu estava conversando com a Júlia, né? Os céticos não usam ou não querem usar IA. Eu chamei de cético, não é porque não acredita na IA, mas às vezes não acredita na IA ou não acredita, por exemplo, nos benefícios, no uso, que isso pode levar a gente a um caminho positivo ou ao caminho necessário. Então eu vou chamar de céticos. 2, os Googlers. Os Googlers são pessoas que usam a inteligência artificial igual o Google. Mas seria a mesma coisa que você ia escrever no Google, você joga na inteligência artificial. Tá tudo certo, tá tudo bem, você vai ter um resultado bom, como o Google vai dar. Só que é uma forma da gente entender que a gente está preso ainda num paradigma mental de uma ferramenta que popularizou, mas que é infinitamente menos poderosa do que o que você pode fazer com uma ferramenta de inteligência artificial. É claro, aqui eu estou falando Google na ferramenta de busca, não estou falando do Google Gemini, por exemplo, que é a ferramenta de inteligência artificial do Google. Tá? Terceiro, nós temos os iniciados. Os iniciados são aqueles que já entenderam como usar a IA. Eles já entenderam que não é Google, viu, Luana? E eles podem fazer isso de um jeito um pouco diferente. Eles usam algo um pouquinho mais complexo na conversa com a IA. Os iniciados já entenderam como usar a IA, entenderam que ela não é Google. Quarto, os exploradores, presta atenção, utilizam prompts, eu vou explicar o que é um prompt, mas basicamente o comando que você dá, tá bom? Utilizam prompts espertos para reduzir imprecisão e para evitar, por exemplo, a alucinação da inteligência artificial. Ele sabe como fazer com que a inteligência artificial entregue uma informação muito mais precisa e melhor. Próximo, os avançados. Estão transformando suas vidas com os Smart Agents, agentes de inteligência artificial. Número 6, os prós. Estão exportando agentes para fora das inteligências artificiais. Segura essa, João. Ou seja, que eu posso utilizar o que o ChatGPT faz fora do ChatGPT? Imagina isso. Como? Lucas, não entendi. Por exemplo, eu posso ter uma inteligência um agente que eu produzo dentro do ChatGPT, dentro de uma página minha da internet, ou dentro da minha plataforma, da nossa comunidade. Isso seria exportar o agente para fora do aplicativo, do ambiente da OpenAI. Entenderam isso? Próximo, os visionários. Os visionários estão conseguindo desenhar o futuro criando soluções. E quando eu falo desenhar o futuro criando soluções, eu não estou falando só de mudanças globais. Eu estou falando de mudanças, por exemplo, que podem acontecer dentro de uma microcomunidade. Mudanças importantes. Cara, sei lá, por exemplo, se a gente estiver falando de diagnósticos médicos e uma pessoa que está criando ferramentas para fazer essa conexão, a gente pode estar falando de visionários, né? E é por isso tudo que hoje eu também estou aqui para falar de um novo produto que a gente vai oferecer, que é o Indômita. Essa é uma nova criação, mas é para todas aquelas pessoas que querem aprofundar no uso da inteligência artificial e que, a partir dessa curadoria que a gente está falando agora, acreditam que precisam conhecer mais de inteligência artificial, seja para integrarem isso melhor no cotidiano, seja para pensarem no futuro como profissionais, ou seja para usarem isso a favor da profissão. Como eu disse para vocês, eu acho que o mundo está abrindo uma janela, como já abriu em outros momentos. É muito interessante porque essa daqui eu não vou deixar passar mais, não. Por isso que eu estou indo a fundo nisso. Eu estou indo muito a fundo nesse assunto e quero continuar indo. Tenho ideias importantes. E aí a gente criou esse produto para quem quiser também ir junto. Tá? Que produto é esse, o Indômita IA? Para começar, esse símbolo que vocês estão vendo aqui, a gente baseou no silício. Porque o silício é o que é a interface entre homem e máquina, né? O silício é o que faz os microprocessadores e tudo mais, né? E ele é orgânico. Vocês devem ter percebido, e ano passado a gente falou que todos os nossos produtos hoje, porque a marca está se tornando cada hora mais orgânica, todos eles têm representações de formas da natureza, de formas geométricas, e, além disso, a gente tem batizado tudo com nome em latim, que é uma língua bem orgânica, ancestral, né? Então, o silício é orgânico, e ele é um símbolo de energia em movimento, transição entre estados, e a gente está numa transição entre estados. Tá? O que é o Indômita IA? Um curso de inteligência artificial que vai do cético ao Pro, beleza? Cético ao Pro. Isso inclui a parte mais preciosa, na minha opinião, que são os Smart Agents. Inclui. A gente quer explicar como é que faz isso e como a gente pode usar. Uma forma de estar atualizado sobre o movimento da IA e o mercado. Uma ferramenta para ganhar autonomia a respeito do que se pode ou não fazer com IA, porque vão ter discussões sobre isso também. Tá? Como vai funcionar? Aulas online ao vivo, uma vez por mês, aos sábados, período da manhã, de 9 às 12, durante 6 sábados.
sábado de manhã, de 9 às 12, 6 sábados. Beleza? Contrato de 6 meses. Suporte no WhatsApp para esclarecimento de dúvidas moderado. Acesso às aulas gravadas na plataforma para ver quantas vezes forem necessárias, o que é diferente das formações da mentoria. Na mentoria, a gente posta as aulas referentes ao semestre anterior ou os semestres anteriores, e na formação a gente não fornece aula gravada. Nesse a gente vai fornecer, e aí se você perder alguma coisa ou quiser ver de novo, você pode entrar na plataforma, assistir quantas vezes você quiser. Certificado digital ao final do curso. O que você vai aprender? Vou falar rapidão aqui, que tem um bocado de coisa que a gente colocou. Algumas coisas são aprendizado indireto, outras coisas são aprendizado direto. Então vamos lá, rapidamente. Conceito de inteligência artificial e tipos de inteligência artificial. Aplicativos de inteligência artificial generativa. Uso geral de ChatGPT e Google Gemini. Uso de voz e vídeo no ChatGPT e Google Gemini. Uso assertivo de prompts para maior precisão e redução de alucinações. Personalização de uso geral de ChatGPT. Seu chat funciona do seu jeito. Isso aqui não é Smart Agent, é você personalizar o programa para funcionar de um jeito diferente. Personalização de atalhos para comandos que facilitam a produtividade e a conversa. Criação de imagens com ChatGPT e Google Gemini. Criação de vídeos com IA. Fazer buscas aprofundadas em consultas a múltiplas fontes. Consultas a URLs para pesquisa e também a artigos acadêmicos com apresentação de fontes. Criação de projetos que sigam premissas e funcionem. Criação de agentes do início ao fim. Compartilhamento de agentes. Se você tem você precisa do ChatGPT Pro, se você quiser as melhores funções do Indômita, tá? Estou disponível também para compartilhar os agentes que eu tenho hoje com você. Como acessar múltiplos agentes do mundo inteiro, que é o que eu falei, né? Vou explicar para vocês lá, e como é que a gente filtra também os que são bons e os que não são. Melhores apps de inteligência artificial para produtividade no trabalho e em rede social. Nossos melhores prompts. Nossa forma de criação de prompts para agentes que evita erros de execução e alucinação. Quanto custa o Indômita? Esse é um produto que a gente pensou em precificar como 3.997. Muito provavelmente, a gente vai ter ofertas mais baixo, sim. A gente vai ter algumas ofertas antes, porque como todos vocês sabem, isso não é segredo para ninguém, a gente é muito transparente nisso. A gente trabalha com quem escreve antes paga menos. Todo mundo sabe, certo? Levanta a mão quem sabe disso e sempre me ouve falar disso. Lote e tudo mais. Então isso daqui a gente vai... Esse aqui é o preço final. Talvez a gente pratique alguns, mas esse seria o preço final. Só que a gente vai fazer uma oferta por impacto, tá? E a oferta do impacto é 6 de 275. 6 de 275. Se você tiver disponibilidade, você pode fazer um pagamento à vista de R$ 1.397. Essa é a proposta que a gente tem para o Indômita. E se você quiser, eu estou 100% disponível para conversar com você sobre isso e sobre o que pode ser e se pode ser útil para você ou não. De bônus, a gente vai ter... Eu quero estimular, por exemplo, não é um produto que a gente vai ensinar você a criar o seu agente? Olha que legal, se a gente tiver 5 pessoas... Depois a gente pode compartilhar 5 agentes. Se a gente tiver 10 pessoas, a gente pode ter 10 agentes diferentes. O Cris quer um agente para ajudar ele a ter ideias para criar não sei o quê. A Luísa quer um para fazer post. Só que ela vai personalizar do jeito dela, vai fazer do jeito dela. Eu quero um robô de aprendizado de idiomas, que eu também tenho, esqueci de apresentar. Tem esse agente lá. Então a gente pode, se a gente tiver 20 pessoas, talvez a gente tenha 20 agentes para ser compartilhado. Isso aqui é um incentivo. E mais, eu vou partilhar alguns dos meus melhores agentes, já falei para vocês. Olha aí, ó, é o prompt que eu falei para vocês. Baseado em todas as nossas conversas, por que a gente montou o Indômita? Olha aí, ó. Quem me ajudou a montar? ChatGPT, co-criação. Baseado em todas as nossas conversas, o que você acha que eu faço de uso mais complexo e inteligente de inteligência artificial até o momento? Que tipo de solicitação, prompt ou estruturação te parece mais audaciosa e inteligente? Baseado em todas as nossas conversas, o seu uso mais complexo e inteligente de IA, até o momento, está na forma como você integra IA ao seu trabalho autoral e criativo como psicólogo, professor e empreendedor. Não como substituição, mas como extensão da sua identidade, narrativa e visão de mundo. Aqui estão os destaques que demonstram esse uso audacioso e sofisticado. Não sei se eu coloquei, deixa eu ver. Criação de assistentes com personalidade, arquétipo e função narrativa. Você não só criou IAs, como Maréia e Indômita, como as concebeu com arquétipo simbólico. Anjo do mar, rebelde que acolhe. Indômita, rebelde que acolhe. E propósito emocional e poético. Isso vai além do prompt tradicional. É design de persona artificial com identidade simbólica, tom, estética e missão. Isso é algo que poucas pessoas no mundo da IA fazem hoje com tamanha consciência simbólica. Não fui eu que escrevi isso. Eu juro para vocês. Isso foi o ChatGPT que avaliou. E eu pedi ele para me ajudar. Então, foi por isso que a gente gerou o que a gente está gerando.